Aqui estou eu mais uma vez para fazer vídeos para vocês, uns videozinhos curtos agora, que eu gostaria de compartilhar com vocês, principalmente os adventistas do sétimo dia. Estou aqui na chácara do meu pai, aqui na pequena localidade de Belisário, em Minas Gerais. E estou aqui com o livro Eventos Finais da Casa Publicadora Brasileira, CPB. Quem quiser acessar aí no site pode entrar em cpb.com e achar o livro Eventos Finais de Ellen White, onde ela fala alguns assuntos aqui interessantes que eu gostaria de abordar com vocês. Um desses assuntos, eu vou ler os parágrafos aqui, um dos capítulos desse livro chama-se Engano Satânico nos Últimos Dias. E aqui está falando sobre o disfarce do cristianismo, um dos parágrafos aqui desse livro. E medite só no que eu vou ler para você. Nós estamos nos aproximando do fim da história terrestre e Satanás está trabalhando como nunca antes. Ele está procurando atuar como dirigente do mundo cristão. Com intensidade incrível, ele está agindo com seus prodígios enganosos. Satanás é representado andando em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele deseja envolver o mundo inteiro em sua confederação, ocultando sua perversidade sob o disfarce do cristianismo. Ele assume os atributos de um cristão e alega ser o próprio Cristo. Outro dia eu estava comentando numa igreja a respeito desse assunto. Às vezes eu posso estar adorando um Cristo que não é o Cristo verdadeiro, que é o anticristo. Satanás, ele está infiltrado dentro do cristianismo, usando Bíblia, usando igrejas, usando o nome de Cristo para enganar as pessoas. E a única forma de eu saber qual que é o verdadeiro Cristo ou qual que é o falso Cristo é indo para a palavra de Deus, a Bíblia, lá que conta a história do verdadeiro Cristo. Mais um parágrafo aqui. A palavra de Deus declara que quando isso corresponder às intenções do inimigo, por meio de seus agentes, ele manifestará tão grande poder sobre a aparência de cristianismo que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Está lá em Mateus 24:24. Então Satanás ele vai tentar enganar até os escolhidos. Então o povo cristão deve voltar urgentemente para a palavra de Deus, para a Bíblia, para o está escrito, assim diz o Senhor. Porque senão, de outra forma, nós vamos ser enganados. Porque Satanás ele está usando o próprio cristianismo, o nome de cristão, o nome de crente hoje, ficou vulgar, que qualquer um pode ser crente, cristão e se dizer que se associa a Cristo. Mas a gente sabe que a gente não deve só falar, mas a gente deve agir como Cristo. O mundo espiritual respeita nós não pelo aquilo que nós falamos, mas pelo que nós fazemos. Então nós temos que ter uma estrita comunhão com Deus, porque o cristianismo hoje está maculado, o cristianismo mundano, que hoje se enraiza dentro das próprias igrejas cristãs, com o nome disfarce de cristianismo. Mas não é o verdadeiro cristianismo que saiu das mãos de Jesus. Então hoje foram criadas várias falsas doutrinas introduzidas no nosso meio pelo próprio Satanás. E outro parágrafo que fala aqui: como os espíritos dirão que têm fé nas escrituras sagradas e demonstrarão respeito pelas instituições da igreja, sua obra será aceita como manifestação do poder divino. Então o próprio Satanás ele aceita fala que aceita as escrituras sagradas e tem respeito pela igreja, só que isso é uma mentira. Satanás ele tropeça nas palavras. O que acontece? Quando ele foi tentar Jesus no deserto da tentação, ele veio como um anjo de luz. Jesus não reconheceu como ser humano que aquele era Satanás. Mas quando Satanás falou assim, se tu és o filho de Deus, isso incorreu em dúvida. E aí ele foi pego nas palavras. Satanás é sempre pego na palavra de Deus. Quando ele citava a Bíblia, ele falou com Jesus, no Salmo está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Ele interpreta falsamente a Bíblia para poder desviar os verdadeiros cristãos. Por isso que nós temos que estudar profundamente as Escrituras com oração e o poder do Espírito Santo para termos discernimento de espírito, para sabermos onde é o caminho certo e onde é o caminho errado. E aí escutarmos a voz do Espírito Santo falando assim, esse é o caminho, andai por ele.
Para terminar aqui o parágrafo de hoje, que eu quero ler, depois eu vou continuar tendo esses temas, aqui fala assim: a fortaleza do vício em nosso mundo não é a vida iníqua do pecador desamparado ou do decadente proscrito. É a vida que parece virtuosa, honrada e nobre, mas na qual se alimenta um pecado ou se cultiva um vício. Então, o que a serva inspirada de Deus está falando é o seguinte, que a fortaleza do vício hoje em dia não é aquelas palavras que a gente olha, aquelas pessoas que a gente olha e fala assim, nossa, aquele cara é um bêbado, ou aquela mulher é uma prostituta, porque isso já está estampado, o erro está estampado. Agora, o maior problema que nós temos no mundo hoje são pessoas dizendo-se cristãs, dizendo-se que aceita Cristo e rejeitam o Evangelho de Cristo, rejeitam a palavra de Deus e procuram dar toda a desculpa, tentando desviar o foco da verdade da palavra de Deus. Esse que é o maior problema. E aqui fala aqui, ó, temperamento, talento, compaixão, mesmo ações generosas e bondosas, podem assim tornar-se armadilha de Satanás para levar as pessoas ao precipício e à ruína. Então o que acontece? Às vezes, aparentemente, nós praticamos essas coisas, nós parecemos que temos bom temperamento, talento, nós temos compaixão, mas só que nós escondemos atrás de uma cortina de vícios. Então o caráter nosso é avaliado pelo que nós fazemos em secreto, em segredo. E aí Deus avalia a nossa vida por causa disso. O que você está fazendo às escondidas? No secreto? Você estuda a Bíblia? Procura ouvir a voz de Deus? Se não,